Então, continuando aqui, então, a nossa série, né? Então, estamos caminhando aqui para o último capítulo do livro da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, que era uma cidade lá na Grécia, e a gente está se aproximando do final aqui. Então, lembrando um pouquinho aí de quem talvez esteja acompanhando agora, você aí de casa ou você que está chegando aqui para a gente contextualizar, né? Paulo e Silas, eles haviam começado uma comunidade cristã na cidade de Tessalônica e aquilo foi crescendo, o evangelho se espalhou de tal forma que as pessoas começaram a mostrar essa fé delas, né? A fé ao rei Jesus, de forma que desafiou César, né? Que era o rei de Roma, e aquilo começou a trazer um pouco de, poxa vida, eu sou o rei aqui, quem que é esse Jesus que eles estão falando, né? E isso trouxe perseguição aos cristãos daquela igreja, e fez com que Paulo e Silas tivessem que fugir, né? E aí Paulo e Silas não conseguiram acompanhar como seria o crescimento daquela igreja, né? E através de Timóteo, né, que foi enviado ali, Paulo pôde responder aquilo que Timóteo trazia ali sobre notícias sobre aquela igreja, né? Então, nessa carta a gente pode ver a resposta de Paulo, né, o que Paulo falou para aquela igreja, né? Então, nós já estamos falando isso há alguns domingos aqui, né? O pastor Carlos nos trouxe no domingo retrasado, né? Domingo passado foi Dia dos Pais, e nos trouxe aqui a importância da santidade. E hoje a gente vai continuar aqui, então, aqui no capítulo 4, né, falando sobre o tema que a gente vai tratar aqui. Então, eu vou falar sobre ele um pouco mais para frente, tá bom? Então, se você tem a sua Bíblia aí, eu encorajo você a abrir ela no seu celular, na sua Bíblia mesmo, papel, ou se não, você pode ler aqui junto. 1 Tessalonicenses 4, a partir do capítulo 4, versículo 13, tá? Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Continuando, capítulo 5, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso exortam-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Amém? O texto um pouco longo, mas necessário porque a gente vai falar hoje. O tema que eu queria tratar hoje, aqui como a gente pôde perceber, é a vinda do Senhor.
Na verdade, acho que o tema ali atrás, que a gente vem tratando como o tema dessa série, Movidos pela Esperança, para mim, ele define o momento aqui, sobre o que a gente vai falar hoje, sobre esperança, sobre a vinda de Jesus, sobre o que talvez os cristãos deveriam mais ansiar nessa vida. Aquilo que nos tira um pouco aqui da terra e coloca a nossa mente, nosso espírito nas coisas do alto. Então, queria começar aqui, então, dando uma divisão do que a gente vai falar, né? A vinda de Jesus, então, o que esperar, como esperar e por que esperar. Então, vamos começar aqui com o tópico 1 aqui, o que esperar, né? Capítulo 4, de 13 a 18. E eu confesso, gente, cada vez que eu tenho que me preparar para estar aqui na frente, é algo que exige bastante trabalho, mas é algo muito prazeroso, no sentido de destrinchar a Bíblia, destrinchar cada trecho bíblico, que você perceber o quão rico é cada coisa. É impressionante o quanto dá para você imaginar ou entender sobre cada aspecto bíblico, sobre cada coisa que a Bíblia nos fala. Então, eu estou com esse desafio, né, de tentar simplificar esse texto, que é um pouco longo, né, mas sintetizar para que a gente entenda aqui o cerne do que Jesus quer falar com cada um de nós. Amém? Então, vamos lá. Pegando aqui capítulo 4, 13, né? Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes, né? Então, aqui o Paulo tinha o objetivo de tentar esclarecer para aqueles irmãos, né? Havia um desentendimento, havia um entendimento equivocado aqui com relação a alguma coisa, né? E ele continua aqui, quanto aos que dormem, né? Ele usa esse termo, quanto aos que dormem, né? Então, se a gente pegar ali na versão linguagem de hoje, irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram. Fica um pouco mais fácil, né? Mas, então Paulo queria esclarecer alguma coisa ali para os cristãos. E assim como Jesus fazia, esse termo dormir, dorme, né, que Paulo usa aqui, é um termo que Jesus usa, pelo menos em 2 ocasiões ali, na ressurreição da filha de Jairo e na ressurreição de Lázaro, né? Jesus acaba falando que eles estão dormindo, né? E quando na verdade todos ali sabiam que eles estavam mortos, né? Morte física, né? A morte que a gente conhece aqui, mas Jesus usa esse termo como dormir, né? E essa descrição, se a gente pensar, ela é bastante consoladora para nós, né? Porque a gente sabe que a morte é algo temporário. A gente consegue imaginar, né, como Jesus diz aqui, como Paulo diz, como algo temporário. Então, assim como quem dorme acordará, também quem está morto ressuscitará, né? Quando ele fala aqui como Jesus morreu, ressurgiu, quando a gente vai ver no próximo aqui, né? Mas pegando aqui um pouquinho ali do que ele fala, né? Então, queremos esclarecer, né? Ele está querendo esclarecer os irmãos sobre aqueles que já dormiram, que morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. A gente sabe que toda a morte, toda a perda que a gente tem, nós temos um luto, né? Tem um momento aí, cada um que teve alguém que perdeu, a gente sabe que a gente fica bastante abalado com isso, né? E dependendo da proximidade de quem a gente perde, mais abalado a gente fica ainda. Mas o que Jesus pede aqui é que a gente não se entristeça como os outros, que não têm esperança. Então existe uma forma diferente da gente encarar a morte do que a forma do que os outros encaram, do que aqueles que não conhecem Jesus Cristo. Por quê? Porque nós temos a esperança de uma vida eterna. Amém?
É isso que Paulo trata aqui. Então, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Então, é disso que Paulo trata aqui, né? Que um dia, né, Jesus, Ele vai fazer ressurgir, né, todos aqueles que morreram. Avançando aqui um pouquinho e trazendo aqui um pouquinho do que está por trás aqui, né? Lá em João 11, 25, 26, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Esse foi o discurso que Jesus falou com Marta, no momento em que Lázaro morreu. Marta estava bem angustiada ali pela morte do irmão dela. Ela questionou Jesus porque ele não estava ali. Ele falou, mas Jesus, por que você não estava aqui? Lázaro morreu e você poderia estar aqui, você poderia ter salvo ele, poderia ter curado ele, poderia ter feito alguma coisa. E aí Jesus fala, não, ele vai ressuscitar. E aí Marta fala para ele, não, eu sei que um dia ele vai ressuscitar. E aí Jesus fala isso, né, que eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim não viverá, aquele que crê em mim não vai morrer, mas viverá, né, não morrerá eternamente. Então, que promessa que Jesus nos deixa aqui, gente, né? Promessa essa que a gente tem que se lembrar sempre, da esperança de uma vida toda eterna por vir, né? Isso deveria nos fazer refletir na nossa vida hoje, em como a gente vive a nossa vida hoje, sendo que essa vida é passageira, que nós temos toda uma vida ainda com Cristo, né, na eternidade, né, como se a nossa vida começasse no momento em que a gente fecha os olhos aqui para a história e a gente está com Jesus Cristo, né, de como a nossa vida tem que ser transformada por isso. Continuando, nós os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. O próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui Paulo, ele detalha um pouco mais a logística, a ordem da ressurreição na volta de Jesus, né? Então, ele diz assim que o primeiro, Jesus, o próprio Senhor, né, sem representantes, ele mesmo vai descer, né, dos céus, o próprio Senhor descerá dos céus. E em segundo, os que já morreram, né, os que dormem, irão ressuscitar primeiro, e depois os que estão vivos, né? Então, os que estão vivos, na ocasião em que Jesus retornar, se juntarão a Jesus e aqueles que ressuscitaram, que já morreram, e irão se encontrar com Jesus, né? Aqui, pela expressão aqui de Paulo, né, nós os que estivermos vivos, Paulo parece expressar aqui uma esperança que os cristãos tinham naquela época. A esperança de viver esse tempo em que Jesus voltaria. Eles ansiavam por aquilo, né, para que Jesus voltasse, e eles ainda em vida ou seja, poucos anos a mais ainda, eles ansiavam que Jesus voltaria a qualquer momento. Então eles tinham essa esperança. E se a gente pensar, essa é uma esperança que deveria fazer parte também das nossas vidas, né? Ela é comum a todos os cristãos de todas as épocas, né? Desde que Jesus ele foi ressurreto. Como é que está a sua esperança? Como é que está a sua... Você anseia por isso? Você também tem esse desejo no seu coração? E ele fala aqui também, né, dos mortos em Cristo, aqui, né, algo que a gente pode pegar aqui para entender o que ele está falando. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando a gente lê aqui mortos em Cristo, o que ele está querendo dizer com isso, né? É todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
todo aquele que anda e crê nele. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, é pela fé em Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, quando morrer, vai para uma categoria nova, mortos em Cristo. Olha que legal. Você passa a... Quando nós temos a fé em Jesus Cristo, nós temos a salvação, nós temos a vida eterna garantida por Ele. Amém? Mas isso também nos mostra também que existe uma outra categoria, né? E os mortos que não conhecem a fé, os mortos que não se entregaram a Jesus Cristo, né? E a Bíblia é muito clara com relação a isso. Por mais que isso doa, por mais que isso seja triste, né? A Bíblia diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Em Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. Então isso nos faz refletir, né? Algum dia, se você aceitou, se você se entregou a Jesus Cristo, você foi confrontado com essa realidade, né, de que você, na verdade, já estava morto, né? O nosso espírito já estava morto, nós nascemos mortos por natureza, né? O nosso DNA já é infectado com o pecado. Então, algum dia você se deparou com essa realidade. E hoje, se você já é crente em Jesus, se você já professa essa fé, que tipo de urgência ouvir esses versículos, ter esse entendimento causa em você? Te causa alguma urgência de, nossa, eu preciso levar as boas novas àqueles que não conhecem a Jesus? Eu preciso compartilhar o amor de Deus para minha família, para os meus amigos, para aqueles que não conhecem Jesus Cristo? Eu espero que sim. Espero que sim. Continuando, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Aqui é a visão gloriosa mesmo desse encontro com Jesus Cristo. Não tão detalhada aqui nesse texto, mas Apocalipse mostra com mais detalhes. Mas aqui estaremos com o Senhor para sempre, né? Nós vamos encontrar nos ares, vai ser um negócio espetacular. Acho que é algo visível e milagroso, né? No sentido que nós vamos estar nos ares, né? Nós vamos voar assim, gente, no céu e vamos encontrar com Jesus Cristo. Então, estaremos com o Senhor para sempre, né? É um momento, como eu já disse aqui, um momento que todo cristão mais aguarda, né? Deveria ser assim. Eu acho que a gente fala pouco sobre esse tema. Acho que a gente fala pouco sobre a volta de Cristo. Não sei se porque, às vezes, gera talvez uma esperança e algo, poxa, mas eu estou aqui agora e isso é algo que vai vir ainda, isso não influencia muito a minha vida hoje. Talvez você possa pensar assim um pouquinho, né, do que falar sobre o que vai acontecer não me influencia na minha vida hoje. Quando, na verdade, Paulo nos deixa claro aqui, e Deus quer que nós tenhamos essa esperança cravadas no nosso coração, né, para que nós possamos passar essa esperança para aqueles que não têm esperança de uma vida eterna. E aqui eu queria lembrar a vida de um querido irmão aqui, o Roberto, né? Não é porque a Marlene está aqui hoje, mas eu já havia preparado aqui porque realmente foi algo que foi um exemplo para mim, a forma como ele encarou a morte dele, a forma como ele foi encarando os dias finais da vida dele com muita esperança, uma esperança plena de que Jesus, de que ele iria se encontrar com Jesus Cristo.
no dia final, assim, era uma fé inabalável, assim, era um negócio impressionante. E creio que é algo que nós podemos nos espelhar, irmãos, de como exemplo de vida, de como exemplo de como encarar essa verdade, de como viver a nossa vida aqui com esperança, assim, real, de que Jesus Cristo vai voltar e vai nos resgatar um dia. Nós vamos morar com Ele para sempre. Amém? Nós possamos ter essa esperança. E aí, falando um pouquinho aqui de como esperar, né? Qual a postura, atitude, né, que esse texto aqui mostra para nós. E a Bíblia também, Jesus nos aponta aqui de como nós devemos esperar a volta de Jesus. Destrinchando aqui um pouquinho mais, né? Tessalonicenses 5 ainda, 5, né? Capítulo 2. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Aqui o dia do Senhor que a gente pode pegar, ele tem 2 significados principais, né? O primeiro, de juízo, para aqueles que não conhecem a Jesus Cristo como Salvador. E o segundo, para aqueles que conhecem, que é a salvação em Jesus. É a salvação, a vinda de Deus, do dia do Senhor vai ser o dia que Ele vai nos resgatar para estar com Ele para a eternidade. E ele diz aqui que Ele virá como ladrão à noite. Esse é um dos versículos clássicos, né? Assim, que a gente ouve de vez em quando, Ele virá como ladrão à noite, né? E você talvez já tenha ouvido isso outras vezes. Então é algo inesperado, é algo sem aviso prévio, né? É quando menos esperam, quando a gente está na nossa casa ali em segurança, de repente você ouve um barulho e é o ladrão que entrou. Então é só para trazer essa lembrança, né? Assim como as dores ali do parto. Eu acho que tem um certo aviso prévio, né? Certo? As dores ali do parto, você está esperando porque você está com a barriga grande ali, mais cedo ou mais tarde vem, né? Mas a contração, o início ali, vem num dia, vem numa hora que você talvez não espere. Então é esse significado aqui, é essa visão que Paulo quis dar aqui, com relação a algo inesperado que vai surgir ali do nada. E em Mateus 24:36 diz: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então isso para trazer mais ainda essa visão de que nem Jesus sabe o dia em que Ele vai voltar. O Pai vai falar para ele: filho, está na hora, é hoje, é agora. Então nem Ele sabe. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Aqui a gente consegue ver Paulo usando a metáfora aqui dos que são do dia e os que são da noite. Claramente ali para expressar a condição espiritual desses 2 grupos, né? Então, trazendo um pouquinho aqui de luz ao que Jesus, ao que Paulo diz aqui, né? Que os que são do dia, os que são da luz, eles não serão surpreendidos, porque eles anseiam a espera de Jesus. Eles aguardam Jesus os buscar para o seu lar eterno. São aqueles que conheceram Jesus como Salvador, aqueles que buscam viver em santidade por agradar a Deus, né? Cientes da salvação que vem pela fé, mas buscam a santidade para agradar a Deus e porque sabe que essa é a melhor vida que Deus tem para eles, né? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável a nós, amém? Os que são da noite, por outro lado, serão pegos de surpresa, né? Quando Jesus voltar,
Eles vão estar curtindo a sua própria vida. Então esse grupo aqui representa aqueles que não conhecem Jesus Cristo ainda, né, que não estarão esperando a volta de um Deus Criador, um Deus amoroso que buscou a vida se reconectar com a criação, que entregou Jesus Cristo na cruz por eles. Então eles, ao longo da sua vida, se esqueceram de Deus, né? Talvez um dia eles tenham ouvido falar sobre Deus, tenham quase crido em Jesus Cristo, talvez tenham frequentado uma igreja, talvez tenham começado a trilhar os caminhos de Deus, mas não tomaram aquela decisão de fé em Jesus Cristo. E imagino que na volta de Jesus Cristo eles podem se lamentar, né? Se eu tivesse ouvido naquele dia, se eu tivesse escolhido não me distrair com as coisas dessa terra e ter focado a minha atenção em entender o propósito dessa vida, né, de um Criador que nos criou e que fez todas as coisas perfeitas e que deseja um relacionamento pessoal com cada um de nós. Continuando aqui, então, os do dia, ele também fala que são os atentos, vão estar despertos, né, os vigiai, né, como dizem os cristãos aí, mais, né, das igrejas mais tradicionais. Vigia, irmão, vigia, né? Vigiai. Estão atentos ao movimento de Deus nas suas vidas. Sentem a presença e o poder do Espírito Santo nas suas vidas, guiando e direcionando. E anseiam e esperam a volta de Jesus. Por outro lado, ali os que são da noite são sonolentos, né? A Bíblia diz que os que dormem aqui, Paulo usa o termo dormem, não mais como aquele termo de que estavam mortos, né? Mas ele usa mais como uma apatia espiritual, uma ignorância a Deus, um desconhecimento de Deus, né? Alguém que não está ligado a Jesus Cristo. É como se estivessem dormindo pelo lado espiritual, só conhecessem as coisas físicas e terrenas. Continuando ali, eles falam, os do dia, que são sóbrios, né? Sejam sóbrios, ele fala. Né? E se a gente pegar no dicionário, sobriedade vem do significado de moderação, ser temperado, equilíbrio, em perfeito juízo. Ao contrário da embriaguez, quando a gente está sóbrio, quando somos sóbrios, a gente tem um controle das nossas ações, da nossa vida. E a gente deposita isso nas mãos de Deus. Então eu não tenho o controle da minha vida e eu tomo ela para mim. Mas eu tenho o controle e eu entrego nas mãos de Deus. E por outro lado ali, os da noite traz a figura da embriaguez, né? Ou seja, quem se embriaga, aquele que toma muita cerveja, toma muito vinho, toma álcool, não tem o controle da sua vida, né? O álcool ele acaba tomando o controle ali da vida, das suas ações, né? Então aqui a gente pode entender como uma pessoa que vive a vida como quer, aproveita a vida como quer, da maneira que ela entende como sendo certa para ela, sem nenhum tipo de propósito especial, né? Sem pensar em Deus, sem pensar em algo eterno, né? Então não tem um propósito de vida alinhado com Deus, né? Então a gente pode ver aqui que os do dia, então, eles alcançarão a salvação por meio de Jesus Cristo. E os da noite aqui, que Paulo fala, né? Eles terão o juízo eterno de Deus, né? E ali, para finalizar, ele fala assim: sejam revestidos de fé, amor e esperança, né? Essas três palavras aí, chaves que Paulo nos deixa, né? Então, de que maneira a gente pode pensar aqui em fé, né? De que maneira a gente pode aumentar a nossa fé e estar mais revestidos dessa fé? Penso que no
a nos relacionar com Deus, né? A nos encontrar com Deus no nosso dia a dia, seja no nosso tempo devocional, seja no que Paulo vai falar um pouquinho mais para frente lá, a gente não vai ler hoje, mas é um versículo próximo, né? O orar sem cessar, é o orar sempre, né? Não é que você vai ficar no seu quarto lá, ajoelhado e igual os muçulmanos fazem, mas no sentido de que eu estou conectado com Deus no meu dia a dia, eu consigo falar com Ele em todo momento. Então eu estou ali no meu trabalho e eu estou passando por um momento de dificuldade, assim, Deus, me ajuda aqui, Pai. Por mais que você não pare ali, você não cruze as suas mãos e feche os seus olhos, pode ter certeza, Deus te ouve, Ele te atende, mesmo se você não mexer a boca, tá, gente? Ele sabe no íntimo aquilo que você precisa e você pode buscar Ele. Então é esse relacionamento de fé com Deus. Quando a gente abre a Bíblia, né, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a nossa fé é aumentada quando nós estamos em contato com a Bíblia, né? E se nós pensarmos aqui, domingo é um tempo muito curto para que a gente tenha com Deus. A gente passa aqui 1h30, 2 horas aqui, bate papinho aqui depois e vai embora para nossas casas, né? É muito fácil a gente se esquecer de tudo que a gente ouviu aqui. Aqui é uma injeção de ânimo, um combustível, né, que a gente vem aqui, a gente abastece o nosso carro, sai com o carro cheio, mas o nosso carro, às vezes, a gente já gastou uns 5 litros só de sair aqui da igreja, só de fazer a curva aqui, já a gasolina ali, né? Então, como é que a gente vai aguentar até o final da nossa semana se nós não nos enchermos desse Espírito, né? Se nós não nos enchermos de Deus? O amor, né? O amor também que Paulo fala aqui, sejam revestidos de amor. Esse é o elo que liga as pessoas umas com as outras e com o nosso Deus, né? Por amor, Deus se manifestou na cruz por nós, né? Porque Deus tanto amou ao mundo, então não temos como ser diferente do nosso mestre aqui, né? Se Jesus amou tanto aquele que era o desprezado, que era aquele que não merecia, nós não temos o direito de não amar o nosso próximo, seja aquele que merece, aquele que não merece, tá? Às vezes você está no farol ali e você vê um cara ali, esse cara tem uma cara de pinguço, eu não vou dar nada para ele, sabe? Esse cara não merece. Aí eu fico pensando, Jesus ama esse cara aí também. Jesus ama esse cara aí também. Jesus ama aquele que não merece. E nós não temos o direito de julgar aqueles que não merecem, né? Porque nós ainda somos aqueles que não merecem, né? Por mais que nós nos achamos às vezes na média. Estou na média, né? Aquele lá, aquele cara ali não é tão... eu não sou tão ruim quanto aquele irmão, eu não sou tão ruim quanto aquele cara ali. Mas na verdade nós somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Então que a gente não perca isso de vista. Esperança, né? Sejam revestidos de esperança. É tudo que a gente conversou aqui hoje, né? Sobre essa esperança da volta de Jesus, de estar um dia com Ele, né? De nos encontrarmos, de passarmos a vida inteira com Ele. Eu estava falando com a Estela esses dias não, ontem. E a gente estava conversando, a Elisa, não sei onde você estava, não lembro, você não tinha chegado em casa ainda, alguma coisa assim. Estava conversando e a gente foi falar sobre céu. Eu falei, filho, olha, eu estou lendo um versículo, estudando um texto aqui na Bíblia, porque eu vou falar alguma coisa domingo lá na igreja, né? E fala sobre céu, e fala que um dia a gente vai encontrar com Jesus nos céus, e a gente vai voar assim, vai encontrar Jesus e vamos estar juntos com eles para sempre. E o Sami estava junto ali, né? Ali também. E eles falaram, nossa, papai, a gente vai viver, a gente vai viver com Deus para sempre, né? Eu falei, filha, vai. Mas pai, não vai ser chato? Não vai ser entediante isso? Eu falei, filha,
Sabe essa sensação que a gente tem às vezes de sexta-feira, chega sexta-feira assim, e a gente tem aquela sensação, nossa, amanhã é sábado, fim de semana a gente vai ficar juntos. Sabe aquela sensação de férias, quando a gente vai sair de férias e a gente vai para algum lugar diferente, a gente vai aproveitar as férias? Sabe essa sensação? Pensa nessa, só que essa sensação que nós temos, ela acaba, né? Chega segunda-feira, hoje à noite, domingo à noite, amanhã, segunda-feira você já está meio, você dá aquela murchada, né? Dá aquela vazada, né? E final de férias, né? Também é duro, né, gente? Tá naquele último dia de férias lá, você fala, vixe, preciso lembrar a senha do meu computador para me logar, né? O sinal bom é quando você esquece a senha, porque as férias foram boas, né? Porque aí você esqueceu mesmo, você aproveitou. Mas o sinal ruim é quando você lembra. Sabe essa sensação, filha? Essa sensação é muito melhor do que isso. É muito melhor do que a alegria de você ter um filho, a alegria de você ter uma família, qualquer alegria momentânea que você possa esperar. É muito melhor do que isso. E eu, sinceramente, não sei, porque eu nunca experimentei essa alegria. Mas, Estela, pensa assim, pensa num pai que nos criou, com todo amor, com todo carinho. Pensou em você quando criou. Ali pensou, Estela, eu estou te criando assim, com o cabelo desse jeito, você vai ser meiga desse jeito, não sei o quê. E agora pensa que você vai reencontrar esse pai, que ama muito mais do que o papai e a mamãe amam. Muito mais, infinitamente mais. Então eu só posso esperar que vai ser um tempo muito bom, passar a eternidade com esse pai, né, convivendo com esse pai que nos ama, que nos acolhe sem dor, sem choro, sem angústia, sem doença, sem câncer. Então vai ser um tempo muito bom. Eu queria, já caminhando aqui para o final, né, finalizando aqui o texto, né, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Então, Deus não nos destinou para a ira, né? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Então, aqueles que creem em seu nome não enfrentarão a ira de Deus, como nós falamos aqui, né? E a salvação é essa vida eterna, essa salvação, isso que Jesus fez por nós, ela só é possível por meio de Jesus Cristo. Então, por mais que você tente fazer coisas que agradam a Deus, alcançar o divino com a sua devoção diária ou com qualquer outra coisa, se não for pela fé em Jesus Cristo, nós não temos salvação. Jonathan Edwards escreveu assim, um grande teólogo, diz, você não contribuiu em nada para a sua salvação, exceto com o pecado que a faz necessária. Você não contribui com nada para a salvação, exceto com o pecado que fez que Jesus morresse por você na cruz. Então, é necessário que a gente entenda aqui, né? Para a gente entender o quão salvos a gente foi, a gente precisa entender o quão para Deus é difícil o pecado, né? O quão isso é morte para Deus, né? Então, Jesus foi castigado. A ira de Deus, ela não se apagou. Agora, ela não se apagou assim do nada, né? A ira foi satisfeita em Jesus Cristo naquela cruz. Então, Jesus, quando estava ali, pregado ali naquela cruz, ele recebeu a ira de Deus, né? Ele se afastou de Deus ali momentaneamente do Pai, e Deus castigou Jesus Cristo no seu lugar, no meu e no seu lugar. Então, é necessário que a gente entenda isso, né? Para que a gente entenda a salvação e ela tem esse efeito de refrigério nas nossas vidas, assim, de água gelada, às vezes num dia quente, sabe? Então Deus, Ele revela o plano dEle através da história bíblica, né? A Bíblia nos conta e aponta para o ápice, né, de salvação de Jesus. Mas se você ler o texto bíblico, Antigo e Novo Testamento, com essa ótica, com esse óculos de que
Deus tem um plano para a salvação. Deus não nos destinou para a ira. Deus tem um plano porque Ele amou ao mundo de tal maneira. Ele amou ao mundo, Ele não amou você e eu que estamos aqui sentados de manhã. Ele amou todo mundo. Então Ele tem um plano. E por quê? Para que nós possamos viver unidos a Ele, né? Isso vale para a eternidade e vale para agora, né? Deus nos chama para viver unido a Ele. Deus nos chama para um relacionamento. Você tem vivido unido a Ele? O que você precisa fazer para estar mais unido a Ele? Eu queria terminar com uma frase aqui, do Paul Washer, que diz assim: eu tenho dado a Deus incontáveis razões para não me amar. Nenhuma delas tem sido forte o suficiente para mudá-lo. Amém? Amém? Pela glória de Deus. Então, queridos, não importa o quão desalinhado você esteja agora. Essa palavra, primeiro, ela é para mim. Ela me traz aqui coisas que eu preciso mudar na minha vida. Mas não importa o quanto nós estejamos andando desalinhados, ou quão parecidos com os das trevas nós estamos ali nesse texto, né? O quão sem esperança ou terrenos a nossa cabeça estão nas coisas aqui dessa terra. A palavra de Deus fala que Ele não nos vai abandonar, nós não seremos abandonados. Então, se você crê em Jesus Cristo como Salvador, você crê que o sacrifício dele foi suficiente naquela cruz, e foi por meio dele, não por você, não pelas suas próprias forças, então você pode crer que Jesus é suficiente na sua vida. Amém? E Ele te ama, e Ele diz que nem morte, nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, do futuro, nem nada em qualquer outra coisa pode nos separar do amor de Deus. Amém? Você possa refletir isso. Eu queria que você abaixasse a cabeça agora e pudesse refletir aqui comigo. Não sei se você talvez tenha tomado a decisão, tenha entendido talvez a palavra como agora, tão clara e tão nítida como hoje. Se você entendeu hoje que você precisa se entregar para Jesus Cristo, se você entendeu hoje que a fé em Jesus Cristo e a obra na cruz derramada em amor por você faz sentido na sua vida, e você gostaria de se entregar a Jesus Cristo, você tem dúvida se você já fez isso alguma vez, você tem dúvida se aquilo foi de verdade, eu quero pedir para que você depois venha falar comigo, com o pastor Carlos, ao final do culto. Se você aí de casa também gostaria de uma oração, gostaria de também fazer esse convite a Jesus, eu queria que você também escrevesse aqui no chat, escrevesse aqui nesse vídeo, para que a igreja, alguém da igreja possa te contatar. E se você já aceitou Jesus Cristo, você compreendeu Jesus Cristo em sua vida, mas você tem andado por aí nas coisas desse mundo, e a sua cabeça não está no alto, não está nas coisas de Deus, não está no plano de Deus para a humanidade, em salvar pessoas, em restaurar a criação. No início eu também gostaria que você tivesse um tempo agora com Deus, com seu Criador, aquele que, como eu falei para Estela, que te criou ali, pensou em você em cada detalhe, com amor. Você tivesse um tempo com o seu Deus agora também, pudesse
dizer para Ele: Senhor, obrigado, Pai, pela Tua salvação, Jesus. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque o Senhor se entregou com muitas dores, Pai. O Senhor sentiu a dor de um humano naquela cruz. Então o Senhor sentiu dor, o Senhor não foi ali com uma imunidade de Deus ali, vestiu um escudo e não sentiu dor naquela cruz. O Senhor sentiu a dor que nós deveríamos ter experimentado, Pai. Senhor, nos ajuda a enxergar isso como a maior bênção das nossas vidas, Pai. Nos ajuda a entender, Senhor Deus, que através desse sacrifício, Pai, nós temos esperança de uma vida eterna, Pai. O dia que nós morrermos nessa terra, nós fecharmos nossos olhos aqui para tudo que a gente conhece, nós vamos acordar, Pai. Vamos ressuscitar, vamos estar juntos com o Senhor, renovados, Pai, com corpos diferentes, renovados, Senhor Deus, pelo Teu amor, Pai. Nos ajuda, enquanto nós caminhamos aqui nessa terra, Pai, a entender o Seu plano, Pai, o Teu propósito para as nossas vidas, Pai, o que isso muda nas nossas vidas, Pai. Eu encorajo a cada um dos meus irmãos aqui a pensarem em pelo menos uma coisa que nessa semana vão fazer de diferente para unirmos ao Senhor, Pai. Então aquele que de repente não lê nenhuma passagem bíblica, vai passar a ler pelo menos um versículo bíblico. Aquele que está lendo só de segunda-feira, porque é depois do culto, estou mais animado, não vai começar a ler na terça, na quarta, na quinta. Aquele que separa um pouquinho do seu tempo para Deus, é separar um pouquinho mais de tempo durante a semana. E aquele tempo que nós vamos experimentar com o Senhor, Pai, não vai ser um tempo chato, vai ser um tempo de um pai com um filho. Senta à mesa e sente o poder do Pai, sente o amor do Pai, abraçando e acolhendo. Espírito Santo de Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor visite cada um durante essa semana, Pai. Que a Tua presença seja sentida e percebida. Nós possamos experimentar, Pai, o melhor do Senhor nas nossas vidas, Pai. Lembrando que o Senhor pode voltar hoje ainda, a qualquer momento. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.